Olá, mais um dia de frequências cósmicas para você. E eu aqui, Juliana Guinâncio, terapeuta integrativa, trazendo um tema muito interessante. O que o Sol tem a ver com o seu despertar? Hoje falaremos de campos magnéticos cósmicos e de saltos de consciência. E se esses temas te inspiram, te conectam, fica ligado até o final. Você já sentiu que algo invisível está mexendo com você, com o planeta e com a humanidade? Nós estamos vivendo uma fase intensa de ativação magnética no cosmos. Explosões solares, tempestades geomagnéticas, auroras boreais se tornando mais frequentes e visíveis. Mas o que isso tudo tem a ver com a sua consciência? A ciência já sabe. O Sol influencia a Terra muito além do que os nossos olhos estão vendo. E a espiritualidade já sente. A consciência não é um produto do cérebro. Ela é um campo cósmico, inteligente e vibracional. Tão fundamental quanto o tempo e o espaço. Hoje nós vamos falar sobre isso. Sobre como eventos cósmicos estão ativando campos dentro e fora de nós. E como isso pode estar diretamente ligado aos seus saltos de percepção, intuição e transformação interna. Então, nesse primeiro tópico, eu quero falar com vocês sobre o campo magnético da Terra e os ventos solares. Quando o Sol pulsa, a Terra responde e o seu campo também. Você já acordou num dia aparentemente normal, mas sentindo uma inquietação diferente, um cansaço súbito, uma emoção fora do lugar? Talvez não fosse só seu, talvez fosse o campo planetário sendo atravessado por uma nova onda solar. E o que é o campo magnético da Terra? Bom, a Terra é envolvida por um escudo invisível e poderoso, o campo magnético terrestre, também chamado de magnetosfera. Essa camada protege o planeta da radiação solar e dos ventos cósmicos que viajam pelo espaço. Mas esse campo não é só um escudo físico. Ele também é um campo vibracional que interage com todos os seres vivos, inclusive com seu campo energético e pessoal. Seu coração, por exemplo, gera um campo eletromagnético. Seu cérebro também. Seu campo pessoal está constantemente trocando informações com o campo planetário. E o que são esses ventos solares que eu também comentei aqui? Bom, o Sol, como um ser vivo que é e consciente, passa por ciclos de alta e baixa atividade. Durante ciclos de alta, ele emite erupções solares, que são flares, as explosões de radiações. CME, que são ejeções de massa coronal, que a gente escuta falar, que são nuvens de plasma e partículas. Algumas tempestades geomagnéticas, que são essas partículas que interagem com o campo da Terra. E também as auroras polares, que são manifestações visíveis dessa interação energética. Esses fenômenos não afetam apenas os aparelhos eletrônicos ou sistemas de comunicação. Eles acabam afetando diretamente o nosso corpo, o nosso humor, o nosso campo vibracional. E como que o corpo vai sentindo isso tudo? Bom, tem vários estudos que revelam que os picos de atividade solar alteram o nosso sono, a irritabilidade repentina que acontece, que a gente tem do nada, o cansaço extremo, a insônia, às vezes no meio da tarde, às vezes durante o dia, algumas palpitações, uma ansiedade sem causa aparente e, por último, a ativação de dons intuitivos e mediúnicos. Pois é, tem muita gente sentindo que a sua intuição está aumentando e que alguns dons mediúnicos também estão começando a ficar mais perceptíveis. E a NASA fez um estudo junto com o Instituto HeartMath. Durante a tempestade solar, o ritmo cardíaco e o sistema nervoso autônomo de muitas pessoas se alteraram. Isso porque o campo do coração responde imediatamente às mudanças do campo magnético da Terra. Então, ou seja, o Sol muda, o campo também muda e você muda, você é atingido diretamente. Na antiguidade, isso já era sabido. As civilizações ancestrais veneravam o Sol como uma consciência divina, não só por causa da luz e do calor que ele emana, mas pela sua capacidade de ativar o espírito humano.
Na visão dos Incas, por exemplo, dos egípcios, dos Vedas indianos e até mesmo de tribos indígenas brasileiras, o sol era um mensageiro espiritual. Eles sabiam que em certos momentos, quando o sol falava mais alto, era hora de fazer rituais de purificação, de recolher-se para silêncio, observar os sinais do corpo e do céu e buscar uma reconexão com a própria alma. Então agora eu quero que você pare e pense, comparando a Terra com uma harpa e o Sol como um dedo que toca nas cordas. Cada vez que o Sol emite uma onda de energia, as cordas vão vibrando. E se você é parte da Terra, então você é uma dessas cordas. Você sente o toque, você vibra. Então, agora falando dos ciclos solares e o momento presente, o agora. O Sol ele passa por ciclos de 11 em 11 anos. Estamos agora no ciclo solar 25, que é previsto para ter o pico entre 2024 e 2025. Ou seja, estamos agora no olho do furacão energético. Mais tempestades, mais auroras boreais e mais ativação. E, é claro, mais convites à transformação interior. E você pode estar sentindo isso como uma vontade de mudar de vida repentinamente. Uma sensação de que algo está prestes a acontecer. Emoções que vêm à tona do nada e você quer chorar, você quer rir, você se irrita. Necessidade de silêncio, de recolhimento. Intuições mais aguçadas, crises existenciais, que na verdade são chamados da alma para alinhar um novo ciclo cósmico. E como que a gente pode aproveitar essa energia? Bom, em primeiro lugar, eu quero que você se observe mais. Perceba como seu corpo responde durante os dias de intensa atividade solar. Tem alguns aplicativos que mostram essa atividade solar, essas explosões energéticas, como o Space Heart Live. Em segundo lugar, pratique o enraizamento. Colocar os pés descalços na grama-terapia por 20 minutinhos. Ajuda demais. Banho de sal, contato com a natureza. Isso tudo te ajuda a aterrar, enraizar e se conectar com a energia do centro da Terra, para que o teu corpo se atualize com mais facilidade com a energia que está vindo para a Terra, para você, para as plantas, para os animais. Todos estão sentindo essa vibração alterada. Em quarto lugar, use o silêncio como uma ferramenta de expansão. Também pode usar a oração, ore, respire, medite. Isso vai harmonizar o seu campo com o campo maior, com o campo do planeta Terra. Já que o Sol pulsa, o planeta vibra e a sua alma, ela está despertando agora. E quando os campos se agitam lá fora, é hora de ouvir o campo aqui de dentro, para você poder atualizar a sua máquina. Bom, e agora que nós já compreendemos o campo magnético da Terra e os eventos solares, nós vamos passar para o próximo tópico. Tópico 2 é consciência, um campo, não um produto. E agora eu quero trazer uma frase para que você preste bem atenção. Você não está dentro do seu corpo, o seu corpo está dentro de um campo de consciência maior. Será que o que você chama de eu é apenas uma atividade do seu cérebro? Ou será que você é parte de uma inteligência cósmica que pulsa em tudo que existe? Se você notar, se você perceber, a visão materialista está ficando para trás. Porque durante séculos a ciência nos ensinou que a consciência era um subproduto do cérebro. Ou seja, primeiro vem o corpo, o cérebro funciona e então surge a mente. Mas essa visão está sendo profundamente questionada nos dias de hoje. Hoje os neurocientistas, físicos quânticos, astrofísicos e filósofos da consciência já admitem que talvez o oposto. A consciência pode ser o fundamento da realidade e o cérebro apenas um instrumento temporário de recepção. Isso tudo é muito novo, né? A física quântica e o campo universal da consciência, segundo o físico David Bohm, discípulo de Einstein, dizia que o universo é como um holograma, onde toda parte contém o todo. Segundo ele, o que vemos é apenas realidade explicada, mas por trás dela existe uma ordem implicada.
uma camada invisível e viva que conecta tudo, as partículas, as galáxias e as consciências. Essa ideia é muito semelhante ao que as tradições espirituais sempre disseram. Tudo está conectado, tudo é consciência, tudo é vibração. E o que isso tem a ver com você? Bom, se a consciência não é algo que está dentro do seu cérebro, mas sim um campo fundamental do universo, então o seu corpo físico é apenas uma expressão local de algo muito maior. A sua intuição, seus pressentimentos, suas visões, não são alucinações, são recepções sutis desse campo expandido. E se falarmos do seu eu superior, é você em outro nível de frequência, acessando essa rede cósmica de sabedoria. Então você é um canal, uma antena viva, e quando os campos ao redor mudam, você capta novas frequências. Então agora eu quero fazer uma comparação para você entender um pouco mais. Pensa na consciência como o Wi-Fi do universo. Seu cérebro é o aparelho. A qualidade da sua conexão depende da sua vibração, da sua clareza interior e de como você cuida do seu campo. Quando há alguma tempestade solar, ou alinhamentos planetários, ou perturbações na magnetosfera, o sinal vai mudando. E o que você pode captar, e aí então você pode captar coisas que antes você não estava percebendo. E é por isso que nesses momentos você pode ter alguns sonhos proféticos, você pode receber alguns insights poderosos que não tem conexão com nada que você está vivendo agora. Algumas frases soltas, alguns pensamentos que vieram do nada para você. Você pode sentir uma presença espiritual próxima do seu lado. Você pode ter sensação também de expansão ou de confusão mental. Algumas experiências vão revelando que a natureza desse campo consciente existe. Algumas pessoas têm algumas experiências que já são diferentes. Agora a gente vai entrar num exemplo que são a experiência de quase morte. Muitas pessoas relatam que se viram fora do corpo e continuam conscientes, vendo tudo, sentindo amor incondicional, acessando memórias espirituais. Isso mostra que a consciência existe além dessa estrutura física. Então são experiências que revelam pra gente que a natureza do campo é consciente, é um campo consciente que tem em volta de nós. Outros estados ampliados é como na meditação profunda, né? Também nas cerimônias com plantas sagradas, ayahuasca ou outras raízes ou chacronas, enfim. E mesmo também em momentos espontâneos de silêncio interior. Nós vamos sentindo algo maior nos guiando, nos tocando, nos mostrando o que antes estava escondido, que nós não tínhamos percepção, consciência. E também podemos falar das intuições sincronizadas em grupo. Você já percebeu que quando o campo da Terra muda, várias pessoas ao mesmo tempo relatam sintomas semelhantes? Como cansaço, taquicardia, tristeza sem causa, ou até um êxtase repentino. E isso acontece porque o campo da consciência é coletivo. Ele está sendo tocado e você está conectado a várias outras pessoas. Nós não somos um só, nós somos o todo. E o que a gente faz com esse entendimento todo? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa desapegar da ideia de que você é só esse corpinho. Você é um campo inteligente em comunicação com o todo. Em segundo lugar, cuide da sua frequência, dos seus pensamentos, das suas emoções, das suas atitudes, porque elas são códigos que vão modulando toda a sua recepção energética. Em terceiro lugar, você precisa honrar o silêncio e o recolhimento. É no vazio que o campo acaba falando com a gente. Em quarto lugar, confie nas percepções sutis. Se você sente, é porque você está sintonizando algo real, mesmo que invisível. Você precisa parar tudo que você está fazendo para se conectar com essa energia e entender a mensagem, entender o código, a simbologia. Em quinto lugar, eleve sempre a sua vibração conscientemente, com amor, com gratidão, com presença, com oração, com propósito de limpar o seu canal. Eu tenho um mantra que eu gosto muito de usar, que ele é simples, ele é bem, como eu vou dizer para vocês, ingênuo, mas ele é muito direto.
Toda vez que eu sinto que tem alguma coisa negativa no ambiente, que eu sinto que eu preciso limpar os pensamentos que estão vindo, que são pensamentos em desequilíbrio, eu corto o pensamento mentalmente, eu me coloco para não pensar mais naquilo e trago o mantra repetindo várias vezes. Não tenho medo de nada, não tenho medo de ninguém, o universo me ama, me ajuda e me quer bem. Os mantras e as afirmações podem nos ajudar a sair de momentos de vibração baixa, mas com consciência, com amor, com gratidão, com presença, com propósito para a expansão de consciência. Porque aqui onde nós estamos na Terra, você não é um corpo que tem uma alma. Você é uma consciência cósmica que escolheu viver essa experiência para expandir ainda mais a sua luz. E agora aqui passando para o terceiro tópico, os ciclos cósmicos e os saltos de despertar. Nada é aleatório no céu e nada é por acaso dentro de você. Quando o céu se movimenta, a alma desperta. Quando o sol pulsa, algo dentro de você, de nós, pede transformação. Você está ouvindo esse chamado cósmico agora? Os ciclos que estão acontecendo agora são uma linguagem do universo com a gente. E desde a antiguidade, os sábios, os astrônomos, as sacerdotisas, os curandeiros sabiam. Tudo na existência pulsa em ciclos. Dia e noite, estações, marés, fases lunares, a nossa respiração, o batimento cardíaco, nada é linear. Tudo é ritmo e a alma também caminha em ciclos. A astrologia, a numerologia, o calendário maia, o I Ching, todos esses sistemas nos mostram que a consciência se expande por espirais e não por linhas retas. E nesse grande compasso cósmico, o Sol é o maestro. O Sol não é constante, ele respira, ele pulsa, ele passa por ciclos de aproximadamente 11 anos, nos quais a atividade dele, a atividade magnética, vai aumentando gradativamente e atinge picos e depois desacelera. Esses ciclos são conhecidos como ciclos solares e nós estamos atualmente no ciclo solar 25, que caminha para o seu ápice entre 2024 e 2025. Mas o que isso significa? Bom, que nos próximos meses e anos nós vamos ver mais explosões solares, mais ejeções de massa coronal, mais auroras boreais e mais perturbações magnéticas no planeta. Mas isso não é algo negativo, pelo contrário, é um portal energético coletivo. E o que esses eventos solares vão desencadear em nós? Ondas emitidas pelo Sol que vão nos afetar, afetando em primeiro lugar a magnetosfera terrestre, a famosa ressonância Schumann, que é a frequência base da Terra, como se fosse o batimento cardíaco que nós temos em informações, em evidências desde 2012, que esse ritmo de batimento cardíaco do centro da Terra começou a se alterar desde 2012, onde naquela época ele tinha uma regularidade a mais, que ele variava entre 7,83, mas hoje ele varia e ele vai subindo a 26, a 30. E esse batimento já é tão alto que às vezes atinge o máximo dos aparelhos que o ser humano criou aqui na Terra. E quando nós vamos ver qual é o batimento da Terra, às vezes está escrito blackout, não quer dizer que houve uma parada cardíaca, quer dizer que o aparelho não consegue mais mensurar o tanto que essa variação de batimento aumentou. A energia é muito grande. E por consequência, o nosso campo energético individual recebe reflexos disso, que podem ser desconforto físico e emocional, o cansaço, que nós falamos, a insônia, a sensação de vazio existencial, algumas crises de ansiedade ou de melancolia sem causa, ativação espiritual em sonhos lúcidos, a abertura da intuição, a sensação de conexão com os guias ou com o todo. E também tem algumas reviravoltas aí que acontecem, algumas mudanças profissionais, términos, renascimentos, insights profundos, sincronias intensas. Isso tudo pode ter a ver com esses eventos solares e com tudo que eles desencadeiam em nós. E você pode achar que você, nesse momento, está em crise, mas quem sabe
talvez esteja apenas em expansão. E a crise é só o útero do novo que está querendo nascer em você. Crescer, às vezes, dói. Esse crescimento, às vezes, nos causa uma estranheza. O medo do que não conhecemos aparece. E é nesse momento que as ferramentas de expansão de consciência nos ajudam a ter mais calma para passar por tudo que está acontecendo com a gente. O campo coletivo, ele também vai nos despertar. E durante alguns grandes picos solares ou alinhamentos planetários, não é apenas você que vai sentir. Milhares de pessoas no planeta inteiro também vão passar por essas aberturas simultâneas. E surge a necessidade de romper com o velho, de aumentar os movimentos sociais coletivos e espirituais, as meditações. As novas ideias vão aparecendo na humanidade, quase que como um download global. E é o campo que vai se limpando. É a consciência coletiva que vai se reorganizando. Em momentos de forte atividade solar, não é raro nós vermos revoluções culturais, quedas de sistemas, renascimentos espirituais em massa. E tudo isso está conectado com essa orquestra vibracional maior. Então, as janelas de transição já estão acontecendo. São alguns momentos cósmicos que funcionam como portais temporais. Janelas de aceleração vibracional. E são exatamente aqueles dias, semanas ou meses em que a realidade parece se intensificar. A gente fica com as emoções à flor da pele, as sincronicidades a cada esquina, relacionamentos sendo testados, sensações de que o tempo está diferente. Parece que de um momento para o outro, tudo acontece muito rápido ou que de repente o tempo para. Esses períodos não vêm para te derrubar, mas para te reposicionar. E é como se o universo dissesse para você: você pediu cura por expansão, por propósito? Então tá aqui a energia para isso. Mas primeiro você precisa soltar o que está te prendendo. E aí, o que está te prendendo? Bom, e para a gente usar esses ciclos a favor da nossa evolução, como é que a gente faz? Então eu vou te dar 5 formas de como você pode usar esses ciclos para a sua evolução. Então, em primeiro lugar, observe os sinais, use os aplicativos, os sites de astrologia, acompanhe esse pulso solar da Terra. Respeite também, em segundo lugar, os ritmos internos. Nem sempre você vai conseguir manter o mesmo ritmo. O seu corpo, às vezes, vai precisar de mais descanso, vai bater um soninho. Você vai precisar de alguns momentos de qualidade, porque o emocional vai ficar mais sensível. Em terceiro lugar, aproveite as marés de energia. Em alguns períodos de forte fluxo solar, vai meditar mais, vai escrever, vai se sentir, vai orar, vai abrir o teu campo. Em quarto lugar, não temas mudanças. Mudança é o nome da dança cósmica. Toda morte vibracional traz um renascimento de alma. Tem muita coisa boa também. Em quinto lugar, crie os seus rituais pessoais de transição. Pode ser acender uma vela, pode ser um banho de ervas, um altar com intenção. O importante é dizer: eu aceito o novo ciclo que começa agora. É muito importante que você se conecte com esse novo ciclo, acolhendo tudo que vem, sem resistência, sem rejeição, sem se bloquear para o que tem de novo, porque vai vir. Aliás, já chegou. Tudo isso está acontecendo lá fora e dentro de você. Não é aleatório. A sua alma se preparou por muitas vidas para viver esse momento de transição planetária. Os campos magnéticos, as tempestades solares, os portais cósmicos estão aí para te lembrar quem é você e o que você veio fazer. E para você que ficou comigo até o finalzinho, quero te dizer uma coisa. Trago uma reflexão para você, uma reflexão final. Eu quero te convidar para parar esse instante e respirar com calma. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e sentindo também. E pensando, mas o que eu faço com essas informações todas? Como eu me posiciono diante desse campo cósmico em movimento?
A resposta é a seguinte: você não precisa entender tudo com a sua mente, porque esse conhecimento não é só racional, ele é vibracional. Muitas vezes o campo não quer de nós uma explicação, mas uma presença, um estado de presença. Então tem algumas perguntas que eu quero que você se faça nesse momento. O que você sente que está sendo chamado para deixar para trás nesse momento da sua vida? O que você tem sentido repetidamente, como se estivesse batendo na sua porta, pedindo atenção? Você tem respeitado os ciclos da sua alma? Ou você está tentando viver fora do tempo natural? Talvez o seu corpo esteja cansado, porque a alma quer silêncio. Talvez você esteja inquieta, porque o seu campo está se reposicionando por algo maior. E a consciência, ela cobra escolhas nossas. O despertar espiritual não é uma explosão mágica que acontece de uma vez só. Ele é um processo. E cada ciclo solar, cada agitação do campo magnético é uma oportunidade de subir um degrau nessa escada vibracional. Você pode resistir ou você pode escutar. Você pode lutar contra o novo. Ou você pode confiar que a inteligência do cosmos nunca erra o tempo da sua alma. E agora eu quero fazer uma pequena visualização aqui com você. Feche os seus olhos e imagina agora o sol lá no alto, lá em cima de você, pulsando aquela luz sobre a terra. Essa luz, ela atravessa as nuvens, ela vai penetrando pela atmosfera, ela toca as águas, toca as árvores. E agora eu quero que você imagine ela tocando você, o topo da sua cabeça, o centro do seu peito, o seu coração magnético. Respira essa luz dentro de você, se abre para isso. Deixa ela ir reorganizando tudo que tem dentro de você. E não precisa entender, só permite. Isso, muito bem. Pode ir voltando. Mexe suas mãos, abre seus olhos. E agora nós encerramos por aqui. Você não está em crise, se você pensou nisso. Mas nesse instante, nesse momento, toda a Terra está sendo realinhada com o ritmo do cosmos. Por isso que está tudo tão diferente. Alguns vão sentir mais e outros menos. E está tudo bem, cada um no seu processo. Mas só lembre, o Sol também desperta, a Terra vibra e a sua alma vai renascendo, renascendo, renascendo aos poucos. E ficamos por aqui. Namastê.